Bom, a gente segue nesse assunto porque, assim como a quantidade de usuários do Blue Sky aumentou depois da derrubada da Rede X, o número de pessoas utilizando VPNs cresceu mais de 1.500% desde o último final de semana. Segundo a empresa de segurança virtual VPN Mentor, o número de usuários das redes privadas disparou 500%. Já nas primeiras horas depois de o X ser banido no Brasil. O número é surpreendente, principalmente em razão da multa de R$50 mil estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes para pessoas e empresas que utilizassem esse tipo de ferramenta para acessar a plataforma. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou um novo pedido ao Supremo para invalidar a determinação de multa para quem acessar o X por meio da VPN. O presidente da OAB, Beto Simonetti, quer que o plenário da Corte analise a medida ratificada ontem pela primeira turma do STF. Simonetti argumentou que a determinação é uma afronta aos preceitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. Acho que é importante a gente só refrescar a memória aqui de quem nos acompanha. Ontem, então, o ministro Alexandre de Moraes levou o assunto para a primeira turma do Supremo, composta aí por 5 ministros, ele e mais 4 que acabaram referendando aí a decisão de Moraes de suspender o X no Brasil. Somente o ministro Luiz Fux teve ali fez algumas ressalvas em relação ao voto dele, que gerou alguma confusão, uma certa confusão nas redes, né? O voto do ministro Luiz Fux, segundo ele, só deveriam ser punidas, aquela multa de R$50 mil, pessoas que publicassem conteúdos que vão contra a Constituição. Ele até deu alguns exemplos, conteúdos racistas, fascistas, entre outros. Mas permanece a decisão do ministro Moraes de restringir os X, inclusive por meio da rede VPN. O que a gente tem visto é um número de brasileiros usando cada vez mais essa ferramenta. Paula, só para voltar a esse assunto, como você fez menção, votação para o sistema eletrônico é referendo, é sim ou não? Porque você pode divergir, mas pouco importa a divergência que o ministro Fux colocou ali. Não vai ser analisada, não foi analisada, fato é esse. Paula, boa noite a você, Augusto, boa noite, Silvio, Ana, a todos vocês que nos acompanham. O que a OAB está alegando é impossível que o ministro Zanin não soubesse. É impossível que a ministra Carmen Lúcia também não soubesse. É impossível que o ministro Fux também não soubesse. É impossível que o ministro Flávio Dino não soubesse. É impossível que o próprio Moraes não soubesse, porque é o artigo 5º da Constituição, que diz lá, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não tem lei para punir alguém que usa VPN. Não existe essa lei. Se não existe lei, você não pode ser punido. Agora, é claro que esses 5 ministros entendem da Constituição, eles conhecem a Constituição. A eles não é dado o benefício da ignorância. Eles são conhecedores do direito. Mas aí nós chegamos a outro ponto. Constituição para o Supremo pouco importa. Porque o espírito de corpo não poderia se sobrepor à Constituição. Por mais que eles... precisamos preservar a imagem do Supremo, um empresário, o Yankee, está aqui atropelando as leis brasileiras. Esse discurso todo que é uma narrativa, já falamos disso ontem, né? Por mais que quisessem fazer isso, poderiam fazer essa ressalva, mas olha... A Constituição não permite que você aplique multa para quem, aliás, não permite que você tire a rede do ar, pela razão que foi, porque nós temos um Estado hoje, não é o Estado democrático de direito que vige no Brasil. O receio, o Silvio fez menção há pouco, inclusive, o X só tirou o representante do país porque tinha medo de prisão, e prisão arbitrária. Sem o devido processo legal, sem direito a recurso. O recurso seria para o próprio Moraes, que não julga. É sempre bom a gente voltar neste ponto. Mas vou além. A OAB está fazendo aqui uma alegação simples e objetiva. Criticamos a OAB por muito tempo aqui, ainda merece críticas pela omissão durante todo esse período, desde 2009, nesse pecado original de permitir aquele inquérito lá do fim do mundo. O apelido quem deu foi o ministro Marco Aurélio Mello. Mas agora, pelo menos, está voltando ao mínimo do que se espera dela. Que insista e que vá adiante. Porque é claro que não dá para aplicar multa, não tem lei para isso.
Não existe lei para isso. Então, como é que se vai aplicar? Justifica-se como? Ah, mas tudo vai ser julgado no Supremo. É este o nó brasileiro, porque tudo vai parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ou de uma turma que finge. Desculpa, por quê? Eles estão fingindo não conhecer o direito? Não, eles conhecem o direito. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Aí vem a divergência pequena do ministro Fux, que poderia, obviamente, foi compreendida até de forma equivocada como um entendimento, não foi publicado isso no acordo, então foi só uma divergência, mas que os outros ministros, como é voto virtual ali, não podem debater. Agora está se pretendendo levar as coisas para o pleno, óbvio, porque lá vai ter debate. E aí essa divergência poderia ser feita como se chama lá no Supremo de uma modulação. Olha, tudo bem, concordamos aqui, embora seja uma medida arbitrária e abusiva, mas enfim, concordamos que o X tem que ficar fora do ar. Mas você pode usar VPN, se usar não vai ser multado. Então abria-se a possibilidade, no mínimo, de uma modulação. O que se tem hoje é só se referenda. E aí foi uma tática, parece claramente uma tática do ministro Alexandre de Moraes, de evitar o debate público de uma coisa que é de uso público. Nós temos 22 milhões, é isso que são os usuários do X no Brasil, 21, 22, mas enfim, nós estamos falando de uma enormidade de pessoas, mais de 2 dezenas de milhões de pessoas que usam o X, que estão sendo punidas por uma discussão entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono da Rede X, ou o acionista maior da Rede X, que tem todas as alegações que precisam ser levadas ao cabo. Por quê? Qual é a razão? Ele está sendo punido porque tirou o representante, mas porque o representante poderia ser preso. Eu ontem fiz menção, para encerrar, Paulo, essa minha primeira participação, tem um movimento no mundo que é um avanço do que se chamou lá atrás de responsabilidade social, ESG. Para variar, tem um monte de picaretagem no monte desse negócio de ESG. O ESG, o S é de social e o G é de governance, né? Ou seja, de governança. O que deveria fazer o patrão de uma empresa quando ele sabe que num país que já não obedece à Constituição, que não tem devido processo legal, o que você não tem mais o Estado Democrático de Direito, que você tem prisão arbitrária e você sabe que o seu funcionário vai ser preso? É dever dele fazer isso. Ele deveria ganhar um prêmio de ESG. Alguém de ESG tem que ter essa ideia. Ou vai ficar só nessa onda de, bom, dessas bobagens todas que eles defendem e que, na verdade, atrapalham boa parte da economia, porque, inclusive, empresas que adotaram o ESG estão saindo porque perceberam que não falam com o consumidor, não falam com a sociedade, não falam com ninguém e estão registrando prejuízo. Saem e começam a recuperar, obviamente, os lucros.